O TDAH é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais frequentes da infância, se não for o mais frequente. O TDAH, ele acontece na maior parte das vezes em crianças que têm inteligência normal, mas ele acaba tendo um impacto muito grande sobre o aprendizado. Pessoal, para ser TDAH, para ser transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e comportamento impulsivo, você tem que ter prejuízo. Então, esse prejuízo algumas vezes pode não ser no campo escolar, pode ser no campo social, pode ser no campo laboral, pode ser em outros aspectos da vida do indivíduo, mas é fundamental que ele tenha prejuízo. Caso contrário, você não vai usar o termo TDAH, você não tem diagnóstico de TDAH. Então, quando a gente fala de TDAH na infância, na imensa maioria das vezes, vai haver um prejuízo acadêmico, vai haver um prejuízo escolar. Só uma ressalva: TDAH não é sinônimo de Ritalina. Isso ficou mais ou menos no Brasil assim: se o sujeito tem TDAH, tem que tomar Ritalina. Isso não é verdade. Então, o TDAH ele tem níveis, né? Você tem o leve, o moderado, o severo. Quando você tem um TDAH leve, ou seja, o prejuízo que aquilo traz à criança, ele é mais discreto. Nesses casos, muitas vezes, você não vai usar medicação. Nesses casos, muitas vezes, uma abordagem psicoterapêutica, muitas vezes as adaptações que são feitas na escola são suficientes para que você consiga manter essa criança com uma performance, com um rendimento adequado, e aí você não vai precisar, então, usar a medicação. Quando a psicoterapia, quando esses ajustes escolares, eles não são suficientes para manter a performance daquela criança, aí, então, claro que você vai pensar em medicação, principalmente em psicoestimulantes, e eu estou falando de Ritalina, de Concerta, da lisdexanfetamina, que é o Venvance, desse grupo de psicoestimulantes, né? Agora, existem algumas alterações que, quando você tem um aluno com TDAH na escola, que elas são obrigatórias, né? Por quê? Porque senão essa criança, com certeza, vai precisar usar medicação. Vou dar alguns exemplos básicos, tá? Primeiro, sentar num local privilegiado. Você não pode pegar uma criança que tem TDAH, por exemplo, e colocar ela sentada do lado de uma janela. Você não pode pegar uma criança que tem TDAH e colocar sentada do lado de uma porta. Você não pode pegar uma criança que tem TDAH e colocar ela sentada lá no fundão da classe. Por quê? Primeiro, porque tem um fator desatencional. Ela precisa estar muito próximo da professora para poder prestar atenção. Segundo, porque a professora precisa ficar cuidando. Então, se a professora passa uma tarefa na lousa e fala assim: crianças, amanhã a tarefa de matemática da página 12 à página 15. Ela precisa passar a vista para ver se o menino com TDAH copiou isso na agenda. Caso contrário, ela precisa dar um toque nele, né? Outras coisas, crianças com TDAH muitas vezes precisam de um tempo estendido para a realização das atividades, das provas. Às vezes, em casos mais graves, a criança com TDAH precisa sair da sala de aula e fazer prova fora da sala de aula. Por quê? Porque a presença dos amigos, aquele ruído ali na sala de aula, age de forma desatencional e a criança perde performance. Às vezes, uma criança com TDAH tem comorbidade com desordem do processamento auditivo central e essa criança vai precisar que a professora releia a prova com ele. Então, são pequenos ajustes instrucionais, que a gente chama, que precisam acontecer quando você tem uma criança com TDAH na escola. Eu sempre sugiro aos colegas médicos que escrevam isso no laudo, né? Claro, gente, que uma boa escola, um bom professor, ele vai sacar o que precisa ser feito, mas não custa. Você, como médico, você sabe disso, deveria saber disso, você coloca isso ali no laudo como um lembrete, como um alerta de coisas que precisam ser feitas.